Estamos aqui com Dora Alice, uma referência maravilhosa, uma cantora incrível, que eu sou muito suspeita a falar porque é minha amiga. Fala aqui pra gente como é que foi esse processo de escrita, como é que tá fazendo parte desse livro tão bonito. Saúde, Nil, longa vida, saúde para todas as mulheres que estão assistindo a gente. Foi muito especial e foi muito rápido. Rodrigo me escreveu falando, Dora, queria um texto que falasse sobre protagonismo e eu fiquei pensando que isso é o afrofuturismo, que a construção do afrofuturismo é falar sobre o presente, é construir imaginário simbólico, é apresentar o nosso legado ancestral. E eu escrevi um texto que fala sobre isso, que fala sobre o legado ancestral e a construção do afrofuturismo na prática, para além de um movimento estético, mas para um movimento ideológico de construção de uma nova sociedade. E é isso que a gente está pregando com o protagonismo, uma nova sociedade, uma sociedade isonômica, igualitária, uma sociedade que preze pelos direitos humanos. Toda vez que você fortalece um discurso antirracista, você mata um discurso racista. E essa é a nossa revolução. A gente tá vivendo uma guerra de narrativas. De que lado você tá? Porque você tá do lado da gente. Então vamos fazer movimento para além da palavra, a ação. Eu acredito que esse livro é um marco da contemporaneidade, né? A intelectualidade negra contemporânea. O livro ele é um livro pluriversal, então tem uma série de ângulos e perspectivas sobre vários assuntos. Eu, enquanto pesquisadora de África e afrodiáspora, eu trouxe um olhar sobre educação a partir da filosofia africana. E aí para pensar a literatura, para pensar a nossa vida. Mas eu acho que a grande mensagem é realmente que a gente não deve negociar a nossa humanidade, que a escola não pode fazer isso também. Meus amores, Jonathan Raimundo, o idealizador, fala aí, como é que foi esse processo? Foi um processo intenso que começa antes, né? Antes da pandemia. Então tem 2 anos aí gestando esse filho, mas também um projeto também de muita alegria, né? Poder reunir nomes que sempre me inspiraram, nomes que me educaram. É pra mim um feito grandioso, assim, um feito que eu nunca nem imaginei, assim. Ainda tem a presença da CUT, né, registrando, então assim, esquece. Eu escrevo sobre a construção da identidade nacional e como que o racismo afeta isso, como que o racismo silencia e projeta uma ideia de Brasil sem nós, né? E aí meu texto é uma defesa de que não há futuro, nem Brasil, nem mundo, sem nós. A organização é de uma responsabilidade muito grande. Primeiro que muita gente ficou de fora. Então a gente quer já fazer e pensar no 2, no 3, no 4. É um livro de muita responsabilidade, porque a gente sabe que cada vez mais a gente precisa deixar memórias, né? E exemplificações positivas. É basicamente um livro para poder concorrer contra a hegemonia, né? que nos coloca sempre num lugar de subalternidade, à margem, ao crime, né? E a gente vem com uma narrativa positiva. É um livro poderoso, que já nasce urgente. Eu conto esse percurso até chegar ao Rodrigo, diretor de cinema, né? O menino que era artista plástico, de uma família que pôde acreditar, inclusive financeiramente, no seu sonho, uma família preta, e que chega até diretor de cinema, algo que ele nunca imaginou, mas que caiu como legado e que seria impossível renegar. Nossos intelectuais orgânicos ou acadêmicos passam por momentos e dificuldades que intelectuais brancos não passam. Então, este é o momento, para além da pedagogia da outra possibilidade, né, da gente se mostrar como intelectual, da gente se mostrar como fazedor, a gente consolida saber, a gente consolida algo que é muito nosso. Então, uma saudação enorme a esses articulistas, que são muito importantes, mas que têm a demonstração de uma pedagogia de futuro, né? De um afrofuturo possível. E acho que a gente vive um momento de reconstrução de Brasil, né? De reflexão sobre quais e momentos e bases que nós vamos conseguir construir esse outro país, esse outro futuro. Então, termos escritos
de outros intelectuais é muito importante, né? Rodrigo e Jonathan são amigos queridos. Foi um processo importante. Acho que primeiro para marcar esse lugar, que é a mulher negra intelectual, que a gente pode chegar em qualquer lugar que a gente queira, mas também fazer parte de um bondão lindo, né? De Wakanda, como a gente se chama. E para além disso, tá ganhando uma livraria e espaços como esse. A gente tá em Botafogo, Zona Sul, cheio de gente preta. Então, foi um processo bonito, tranquilo. Acho que agora, assim, eu gosto muito de escrever, sempre fui da escrita. Então, foi fácil, mas ao mesmo tempo, falar da Mari é sempre, enfim, desafiador, né? Mas deu tudo certo. As coisas que foram sendo plantadas ao longo desse tempo estão dando frutos, né? Quando a gente vê um público desse numa livraria na Zona Sul do Rio, uma presença negra tão marcante, né? E o pessoal vibrando, né, com isso, significa que as coisas estão avançando, com certeza. Claro que há muita coisa ainda a se obter, mas chegamos a uma etapa importante. Eu acho que é um momento fantástico, até porque as narrativas têm que estar não só na tela, mas também nas escritas, nos livros. E o mais interessante desse trabalho é que é uma juventude, né, que protagoniza. Eu sou um dos mais velhos e fico feliz por ter sido lembrado, né, contribuindo aí com a nossa narrativa, a nossa história. E a minha história é uma história muito interessante, porque eu dialogo com um ancestral, né, com o seu Sebastião, que é um personagem de um livro, Lábios de Cuba Libre, que a Courtney lançou e que o grande mestre Altair Veloso concebeu. E eu resolvi, de tanto ler o livro, né, eu resolvi dialogar com o personagem e foi interessante a experiência. Estamos aqui com Mariana Ferreira, que traz o lado da saúde para o nosso livro Protagonismos. Fala aqui pra gente, como é que foi esse processo da escrita? Bom, foi um processo muito desafiador, diferente para mim, né? Porque, na realidade, eu sou médica, né? Ginecologista e obstetra. Então, essa foi a primeira oportunidade que eu tive de escrever, participar de uma obra como essa. Então, foi bem bacana. Também falando um pouco sobre a questão da saúde da mulher negra e tudo mais. E também um pouquinho da minha história. Então, assim, foi uma experiência incrível. Para mim é uma honra estar fazendo parte desse projeto, porque eu sou a primeira pessoa da família que consegue participar de algo assim com tanta relevância nesse cenário, né, cenário da literatura. Que livro para mim é uma coisa que fica marcante, fica eterno, e eu me senti muito honrado de estar fazendo parte. E o processo de escrita foi algo assim bem doloroso, mas importante, porque ali na minha parte ali eu trago muita coisa da minha família, de processos que a gente passou, até de conseguir vencer alguns processos que pessoas pretas têm no Brasil. Tenho certeza que a galera vai curtir, mas eu tô curioso para ter esse retorno assim de todos, né? Protagonismo, vocês vão sempre ver agora, a partir de... A gente já tá começando a evoluir mais, vocês vão ver muito mais a gente, vão ter que se acostumar, que é isso mesmo. Acho que é isso, é o futuro, a gente tem que ter livro preto, a gente tem que ter isso aqui, escola, em tudo que é ter lugar, para todo mundo ler e entender nossa história contada por nós. Eu acho que isso aqui nem é um lançamento de livro, é um momento de troca de afeto. Eu acho que isso aqui é um pontapé inicial, assim, de ação. Porque se a gente não começar a trocar os nossos afetos, trocar as nossas informações entre a gente vai continuar achando que a gente está enfraquecido diante dessa sociedade completamente racista que é o Brasil. Eu acho que 2022 é um ano de... A gente tirou a máscara, mas todas as máscaras caíram, assim. Esse projeto, ele tem uma importância muito grande. Ele foi concebido num período de intensa reflexão sobre a questão racial. Agora, repara que nasce num momento de muita dor. Era o luto por George Floyd, era um luto por toda a violência que nos atravessa também aqui no Brasil. E essa tristeza, esse luto, essa dor se transforma numa obra potente, diversa. Mostra o quanto nós somos ricos e diferentes. Eu falei exatamente da minha experiência como mulher negra jornalista. A minha expectativa é muito grande que esse capítulo, em forma de 10 dicas, mandamentos, reflexões, ele ajude a inspirar outras jovens negras jornalistas e alimente de coragem
os militantes, os ativistas, os operários da nossa profissão. A UIRI é um momento histórico. Dá para perceber aqui, nesse momento, a sede que se tem pela real história do Brasil, por nossos heróis, pela resistência. Tentaram tirar a nossa história, tentaram tirar a nossa identidade, mas estamos aqui para provar e para falar, não, agora é a nossa vez. Então tem uma sede, eu acho, do Brasil para que a gente reconte, nós por nós, contando a nossa história. Hoje foi uma noite, acima de tudo, de muita troca, sabe? De muito carinho, de muito conforto e de fortalecimento. Eu sou psicoterapeuta e minha clientela é majoritariamente negra. Então eu falei muito sobre esse local, sabe? Sobre esse set, o que as pessoas trazem e a sensibilidade que a gente precisa ter, que a gente precisa desenvolver. E os desafios de perceber o quanto nós somos atravessados por essa brutal, né? Essa estrutura brutal que é o racismo. É uma celebração do reposicionamento de uma pessoa preta, de um corpo preto, de um pensamento pretos dentro do universo da escrita. E esse livro, ele redistribui e reorganiza isso. Hoje está sendo uma festa de celebração de ancestralidade, união, de trajetórias vencedoras e eu tenho certeza que a gente está só na metade do caminho. Eu trouxe para esse livro um pouco da minha visão, que eu chamo de pretopolita, que é um neologismo que eu criei, que é a fusão dos vocábulos preto centrado e cosmopolita. E aí eu trago uma cozinha que ela é toda pautada na minha verdade e na minha ancestralidade, para contar uma história de uma gastronomia que ainda não tem definição. Então eu estou falando um pouco dessa minha trajetória de vida. Eu precisei procurar definir o trabalho que eu faço, porque não havia pré-definições. Esse livro é fundamental, né, para a reconstrução da história do povo negro, né? Reunir um livro com tantos autores fundamentais é extremamente importante para mudar o cenário sobre a nossa história, né? Minha participação é um presente estar nesse livro, né? Escrever sobre o futuro, eu falo sobre ancestralidade. E esse processo de aquilombamento é extremamente fundamental para que nós possamos contar a nossa história, contar as nossas narrativas a partir do nosso próprio olhar, né? A partir dos nossos próprios protagonismos, né? E quero convidar vocês para ler Protagonismos, né? Entender que esse livro ele vai mudar o cenário de pensar sobre nós e sobre os nossos protagonismos, né?